Vamos orar aqui pelo meu xará, Flávio. Amém? Tá bonito, irmão? É a camisa do trabalho? Ah, tá. Mas você é bonito. O senhor também. Amém. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela vida do Flávio, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor dê graça a ele, para que ele possa falar da Tua parte hoje, Senhor. Em nome de Jesus, dá toda a sabedoria e, Senhor, toda a graça que ele precisa, Senhor. E que ele possa fazer, Senhor, aquilo que está no coração dele nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero parafrasear os bons exemplos. Amor, um beijo, melhoras. Tá? Eu pedi pro Ministério da Música me ajudar. Desde domingo eu saí daqui e tenho uma canção ardendo no meu coração. E aí alguns irmãos tiveram uma tarde de comunhão gostosa lá em casa, a casa que o Senhor me deu. E a gente entoou essa canção lá. E eu pedi para o Felipe, de bom grado, Deus abençoe o Ministério de Música. Eu não vou cantar, fiquem tranquilos, mas eu pedi para ele estar ministrando essa canção agora. Amém? Olha que nem ensaiamos, hein? Estou brincando, já são bem afinadinhos. Deus abençoe vocês. Irmão, nós acabamos de cantar uma oração que tem estado constante no meu coração. Leva-me além. Fala para você, Senhor. Não, gente, se você foi aí para o teu banco. Senhor, leva-me além. Me leva mais profundo de intimidade. Amém? Intimidade com o Senhor. E desde algum tempo isso tem andado no meu coração. E aí já viu quando Deus testifica algumas coisas conosco. Segunda-feira eu tive com um irmão muito amado, ele nem sabe disso que não deu tempo de eu falar com ele. Né? Ele vai entender, eu vou falar com ele. E aí aquele irmão, ele falava do Senhor. Eu estava num cantinho assim, eu vou sair daqui para vocês verem. Eu estar num cantinho é meio difícil. Mas eu estava num cantinho assim, e aquele irmão, ele falava do Senhor, falava de entrega, falava de ensino. Irmão, eu vi os olhos daquele homem com um olho de amor. Eu olhava para aquele homem ali, que para mim é um exemplo de homem de Deus, e a minha oração era só essa: Senhor, eu quero ser igual a ele. Parecia que ele adivinhou. Ele falou assim: tem gente que fala que quer ser igual a mim, eu quero ser igual ao Senhor. Eu falei: mas eu quero, ele é a expressão, ele é o exemplo que eu tenho aqui na terra para me ensinar. Porque eu tenho visto esse homem se parecer com Jesus. Eu sei que ele erra, mas até nos erros deles eu vejo o Senhor. E aí eu saí de lá, a primeira música que tocou no carro: leva-me além. Minha filha canta sozinha. Ô pai, essa não. E aí no domingo, saímos daqui. Eu voltei a fazer até bolo, né, Gleice? Depois de 7 meses sem fazer bolo, voltei a fazer bolo. O de caixinha mesmo, gente. Vocês estão se perguntando. Foi o bolo de caixinha mesmo. Eu recebi os irmãos e essa música, ela queimando no meu coração, porque eu tenho pedido para Deus: Senhor, leva-me além. Eu quero fazer a Tua vontade, eu quero entrar num nível mais profundo de intimidade. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. E aí ontem, já viu, não sei quantos de vocês vão para alguns lugares, e vocês ficam meditando sobre a palavra, em meio ao ajuntamento. E aí, no meio do ajuntamento, eu viajei, e aí compartilhei no meu Instagram um versículo: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Aí botei até uma música legal de Session, do Clamor pelas Nações. Eu falei assim: caramba, Senhor, como é bem-aventurado aquele que vai. Aí o Senhor assim: mas para ir tem que obedecer. Porque não há o ide se não obedecer. Não há o ser mais profundo em mim do que não obedecer. E aí, como diz o meu pastor, toda vez que nós desejamos no nosso coração nos afastar de Deus, Satanás sempre ele arruma um caminho, prepara um barquinho para você ir de longe. E não é difícil não, irmãos.
há uma passagem que Jesus ainda era pequeno, e eles foram para uma festa no templo, e José e Maria esqueceram Jesus e voltaram depois de 2 dias. Imagina eu e você. Jesus morava com eles na mesma casa, eles esqueceram Jesus, imagina eu e você. E todo dia nós somos levados a obedecê-lo. Às vezes tem coisa, quanto maior o nível de obediência, mais Deus vai ter intimidade com você. Uma das coisas que pode parecer boa para você, irmão, mas eu não queria sair da minha área de atuação, onde eu trabalhava ali. Eu até chorei, confesso, pô, Senhor. E Deus falou, vai. Irmão, eu vou deixar para uma próxima vez, eu vou contar isso aí. Mas eu quero te dizer que Deus tem feito grandes coisas. Deus me surpreendeu de uma forma assim, sobrenatural. Eu falei assim, Senhor, imagina se eu não te obedecesse. Agora, deve ter umas 2 semanas atrás, eu acordei num sábado, aí minha esposa falou assim, amor, faz um desejo meu. Eu falei, faça, amor. Vamos lá para Ioaíba. Irmão, eu senti, eu não sei te descrever, mas veio algo no meu coração e falou assim, vai, e nem reclama. Não murmura, não fala nada. Entramos no carro, botei um louvor e fui parar lá em Ioaíba. Se vocês estiverem me vendo, vem. Um beijo para vocês. Era a casa do meu cunhado. Chamou lá, tá, um churrasquinho. Eu falei, já sei, Deus queria me presentear com um churrasco. Eu estou aqui no churrasco. Não sabe de nada. Irmão, no meio do churrasco, algumas pessoas desceram, ficou eu e meu cunhado. Eu nunca rasguei abertamente o evangelho para ele. E naqueles poucos minutos que a gente ficou ali, eu comecei a falar da obra redentora de Jesus Cristo. No final ele falou assim, como tu consegue guardar tudo isso na cabeça? Eu falei, irmão, mas eu não sou eu que guardo, é o Senhor que trouxe a minha memória para falar para você hoje. Você é especial para Ele. Deus tem um plano na sua vida. Ele quer te fazer família. Ele quer te fazer igual a Jesus. E algo, se eu fosse dar um tema hoje, se eu fosse... Ô, Jesus. Se eu fosse... gente. Só um pouquinho de paciência. A obediência que te leva além. Não há intimidade, não há profundidade. Não há manifestação da glória sem obediência, irmão. E eu estou falando isso, eu me baseio no que Paulo falou, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu era extremamente desobediente. Eu era, Cidinho. Gisel, eu era. Mas eu era aquele filho rebeldão. Se minha mãe falasse sim, eu falava não. Quando ela falava não, eu falava sim. E como isso entristecia o coração da minha mãe. Como isso entristecia o coração do meu pai. E aí, ao conhecer Jesus, eu tive essa mesma revelação. Que quando nós somos desobedientes, nós entristecemos o coração dos nossos pais. Do nosso pai. E aí, eu queria compartilhar um texto com você, que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Tá? Oi, Bel. Deus te abençoe. Todos? Acharam? Obedeça cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhe dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, entrarão e tomarão posse da terra, que o Senhor jurou a dar a seus antepassados. Irmão, quando nós somos obedientes, nós não apenas prosperamos, mas nós também somos mudados nisso. Nós também somos transformados. Nós também somos mudados. Nós também somos boca de Deus aonde Ele quer que Ele vá. Muitas coisas em nós têm que ser mudadas nesse tempo. Essa semana eu tive alguns irmãos e era notória a vontade desses irmãos de viver algo novo de Deus. Mas sempre vai estar baseada em obediência. Sempre. Sempre, sempre. Eu confesso que de vez em quando o velho homem, que eu pensei que tivesse morrido, como fala Lutero nas águas do batismo, ele quer fazer algo por vontade própria, ele quer andar na vontade dele. E toda vez que ele anda na vontade dele, é ira e vergonha. É arrependimento.
E eu era bom. Tem uma coisa que eu ouvi de um irmão que eu achei espetacular, que eu queria compartilhar com vocês. Uma frase: quem é bom de argumento é ruim de quebrantamento. E pensa em alguém que era bom de argumento. Eu sempre tinha um bom argumento para não se quebrantar, para não reconhecer o caminho mal. A gente vê isso em Adão. Foi a mulher que tu me deste. Mas tinha uma ordenança. E aí, os mandamentos do Senhor, eles não são ruins. O Senhor deu os mandamentos para nos proteger, para nos cercar, para cuidar de nós. Aí, voltando àquele assunto do meu cunhado, eu falei assim: amará o Senhor teu Deus de todo o vosso coração e o próximo como a ti mesmo. Ele, o Senhor reduziu, né? Ele fez um compilado, fica melhor, né? Aí eu olhei para ele, aí ele, realmente, se eu for amar o próximo como a mim mesmo, fica mais difícil, né? Pergunta para você mesmo se você quer obedecer. Faça essa pergunta nessa manhã. Eu quero fazer, cadê a Carol? A Carol falou que quer animar você. Eu quero animar a você a voltar a obedecer, irmão. Não pensa que isso é uma palavra, nossa, vem me dar moca. Não. Mas eu quero animar a você a voltar a prosperar em Deus, a ser usado por Deus, para Deus te guiar, para você, quando errar o caminho e encontrar com alguma pessoa que precisava de uma palavra, você vai entender porque você entrou naquela rua. Até Barnabé, né? Vai à rua chamada direita. Eu não. Eu não, vou fazer o que lá? Na rua chamada direita, pô. Não vou não. Irmão, a gente acabou de cantar, leva-me além. E aí uma outra coisa que tem mexido muito comigo quando nós cantamos aqui, quão grande é meu Deus, Ele é capaz de restaurar todas as coisas. Quando você entender que o caminho de volta, ele é trilhado pela obediência. É obediência, irmão. É a obediência. A obediência sempre vai te levar seguro e guardado. Enquanto os irmãos cantavam aqui, eu pensei do Salmo 91. Quem vai habitar nele? Aquele que anda em obediência, aquele que quer fazer a vontade de Deus. Eu quero muito, irmão. Eu quero mergulhar mais fundo, mais profundo. E eu quero te convidar nessa manhã. Eu até acho que essa palavra não será uma palavra de muito tempo, porque quando a gente começa a falar em desobediência, quando a gente começa a falar em ordenança, algumas coisas já saltam de cara. De cara. Uma das coisas que, e eu posso falar isso, uma certa feita eu pensei em acabar com o grupo caseiro na minha casa. De tanta luta, de tanta coisa. Aí fui estar com o meu discipulador, com o Cidinho. Aí falei para ele: não, filho, tá legal, continua aí. Eu falei: poxa, e fui orar. Pô, Senhor, fala que não, fala para mim. Eu, Senhor, não, continua. Irmãos, essa semana, em nome do Senhor Jesus, a gente vai batizar um irmão. Porque eu decidi no meu coração obedecer a Deus. Porque o grupo não acabou, o grupo continuou. A gente tem visto pessoas, terça após terça, indo lá, abrindo o coração, querendo estar mais perto, querendo ser mais profundo. O nível, a gente vê algumas pessoas fluindo em Deus, é o nível de obediência que elas estão trilhando, que elas estão se aprofundando em Deus. No outro dia eu estava pensando a respeito do Cidinho, eu falei assim: Senhor, eu não teria coragem de deixar meus filhos e meus netos, não. Aí o Senhor: é por isso que ele ia fluir mais do que você. Eu falei: tá bom, desculpa. Mas deve ser difícil, irmão, obedecer em algumas circunstâncias. É difícil você abrir mão da sua razão. É difícil você reconhecer alguns erros. E um dos calos, uma das coisas que atrapalha a obediência é o orgulho. Eu quero denunciá-lo a ele nessa manhã. Eu já fui muito orgulhoso, irmão. Eu já fui de ficar quieto e, tipo assim, engolir algumas coisas que era preferível pedir ajuda. Mas não posso pedir ajuda. Eu não posso sinalizar a um irmão. Eu não posso reconhecer isso, quando, na verdade, a palavra nos norteia que não é isso. Não é isso.
Deus irmão, guarda isso no teu coração. Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Mas o primeiro passo quem dá é você. De volta ao caminho da obediência. De volta a Ele. Eu não seria um discípulo se eu não entendesse sobre um caminho de renúncia e um caminho de obediência. Fala, obediência. Quer obedecer? Você quer obedecer a Deus? Eu também quero. Nós somos uma família de muitos filhos e todos à imagem de Jesus. E eu penso muito naquilo que ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. Ele obedeceu. E toda vez que alguma coisa acontece que eu não quero obedecer, irmão, confesso para você que eu também passo por isso, eu lembro disso. Eu lembro disso, eu sou levado para isso. Eu falei essa semana que umas vezes a gente está na cruz, né? E os pregos começam a ficar frouxos, a gente quer descer. A gente tem sempre um irmão que... Ô, amado, deixa eu dar uma batidinha aqui para tu ficar aí. Não sai daí, não. Não sai não, irmão. Não sai não. Um dos significados de obediência, querido, é submeter-se à vontade. Vontade de quem? Fala aí você. Vamos falar junto. Vontade de quem? Vontade de Deus, irmão. Vontade de Deus. Vontade de Deus. Uma das coisas que eu trago na memória foi que quando o Senhor entrou no meu coração e começou a fazer a minha vontade, uma das frases da minha mãe, ele não me obedecia não, mas agora, eu não sei o que fizeram lá, mas agora ele está obedecendo. E não era nada demais, eu era muito resmungão. Eu era desobediente mesmo. Havia uma rebeldia no meu coração que me impedia de abençoar a minha mãe. Que a minha mãe viesse a ver através de mim o Evangelho de Cristo, que muda, que faz nova toda a criatura, que transforma a criatura em filho, que transforma. A obediência você aprende que murmuração é uma voz do inferno, é uma canção do inferno. A obediência te leva a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma das coisas que eu me pergunto muito, Senhor, como eu posso fazer a tua vontade hoje? E tem cada coisa, irmão. Uma vez, eu já estava vindo embora, eu não vendi nada, estava meio chateado. Aí, eu creio muito que Deus me guiou até um cliente meu que já tinha comprado, normal. Aí sentei lá, é uma esquina, aí sentei lá, aí estou sentado com ele falando que ele é afastado, né? Eu falei, já sei, estou aqui, é ele, né? E aí, cara, como é que você está? E Jesus? Pô, cara, estou tentando caminhar. Eu falei, é ele. O Senhor vai dando graça. Daqui a pouco, sentou um jovem na cadeira e começou a chorar. Eu olhei para ele assim, ó. Aí ele saiu, eu fiquei sozinho com o rapaz, ele chorou. Aí, quando ele acabou de chorar, eu pedi uma água, ele bebeu uma água. Eu falei, o que aconteceu? Ele, pô, nem te conheço, mas, pô, acabei de ser mandado embora. Estou cheio de conta e tal, estou para casar. Aí ele chorou mais um pouquinho. Eu falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nem te conheço, né? Mas eu creio que eu não ia vir aqui. Eu vim aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Aí ele, você é crente? Eu falei, estou no caminho do discipulado. Sou um discípulo. Aí ele olhou para mim assim. Aí contou a história. Eu falei, irmão, uma das coisas... Um primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Só que ele foi convidado. No seu casamento, Jesus foi convidado? Aí ele era afastado, a noiva dele era afastada. No final, até orei por ele e ainda tirei mais um pedido para o meu cliente, que ele ficou comovido. Eu não ia lá, irmão, mas eu quero ser guiado por Deus. Eu quero ouvir a voz dele e trilhar esse caminho. Eu quero experimentar. Eu quero te convidar a experimentar também. Já viu assim, Deus tem uma bênção para você. Quantos já ouviram isso? Levanta a mão aí. Vamos interagir. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram isso? Mas Deus quer te fazer uma bênção para as outras pessoas. Eu li lá
Mateus 28. Cara, como isso mexe comigo, irmão. Porque outrora eu pensava que eu tinha que ir para um lugar. Eu pensava que eu tinha que ir às nações, e se Deus quiser isso, amém. Mas eu entendi que aonde eu estiver, eu estou cumprindo o ID. Tem alguns irmãos aqui que eu já andei aonde os irmãos estão e cumprindo o ID, irmão. Na festa que eu estava ontem, irmão, quase eu tomei o microfone da mão de quem estava falando, porque era uma oportunidade de falar de Jesus, de expressar quem Ele é, de como Ele é bom. E eu e Viviane viemos falando isso dentro do carro. Eu falei assim, ainda falei assim, ó, se é o Ziel e o Cidinho aqui, o Luciano, irmão, se é outros irmãos lá, não ia perder essa oportunidade, não. É porque o microfone também não chegou, irmão. Quase eu me candidatei para orar, né? A gente não pode perder essas oportunidades. Eu estava numa mesa assim, que estava o pessoal do trabalho. E eles olham muito para a minha vida, eles ficam sempre olhando, irmão. Assim, quando a vida deles vai mal, o que eles procuram? Não é porque sou eu, não. Não é isso, não. Mas tem coisas que eles olham assim, eu não invado a área de ninguém para vender. Eu não engano cliente nenhum. Não que eles façam isso, tá? Alguns sim, outros não. Mas geralmente não. Eu não faço isso. Porque pode passar até pela minha cabeça, já passou. Eu falo assim, cara, e se o Senhor vê isso, o que Ele vai achar? Eu não quero entristecer o Senhor. Não quero mesmo. Eu quero que o Senhor tenha o mesmo olhar daquele homem naquela segunda-feira para mim. Um olhar de amor, um olhar de ternura. Eu quero ter aquele olhar. Eu quero ser cheio como meus pastores são. Eu quero ser cheio como alguns líderes aqui são, alguns irmãos são. O desejo do meu coração é ir o mais profundo que o Senhor possa nos levar, me levar e te levar. Você quer ir, irmão? Eu quero ir. Eu quero ir nessa manhã. Eu quero experimentar algo novo de Deus. E Deus tem falado muito profundo comigo sobre viver o algo novo. Eu tenho visto até alguns irmãos ao meu redor até mudando, né? Eu lembro logo do Cidinho. Ó, Deus quando muda de casa... Irmão, eu levei isso, irmão, porque eu vi. Eu tenho visto isso. Eu tenho uma vizinha que ela fica agora ouvindo o louvor do grupo caseiro lá e já falou que vai. Deus está disposto a liberar sobre nós algo novo. Mas depende de um posicionamento, depende de uma atitude. Depende de algo profundo. E aí, uma coisa que passa muito pela minha cabeça é quando obedecer quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, nossa, flui a obediência, pelo menos comigo. Mas quando tudo vai mal, e obedecer? Mês passado eu não bati a meta não, até falei isso aqui para os irmãos. Irmão, quando eu vi os números, eu lembrei assim, Senhor, eu vou experimentar, eu vou obedecer, eu vou continuar acordando cedo, vou continuar a orar, minha casa vai continuar aberta, eu vou continuar falando a Tua palavra, eu vou continuar orando, eu vou continuar Te buscando, porque a minha obediência, a minha vida não está nisso. Não está nisso. Irmão, nem chegamos ao final do mês. Nem chegamos ao final do mês, eu estou batido. Glória a Deus! Irmão, naquele mesmo lugar que eu não queria ir. Lembra que eu falei para vocês? Não quero ir. Mas o Senhor tem algo lá. Deus tem algo no seu trabalho. Deus tem algo através do seu casamento. Seu casamento não acabou não, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continua amando sua esposa como o Senhor ama a igreja, a ponto de morrer por ela. Esposa. Ou esposa. Que você, em nome de Jesus, se sinta amada pelo seu marido como o Senhor ama a igreja. É uma outra oração que eu tenho feito. Senhor, eu quero amar minha esposa como o Senhor ama a igreja. E hoje ela não veio aqui hoje porque ela comeu um japonês, eu falei chinês. Japonês ontem não caiu bem, irmão. A gente está acostumado com outras paradas. Isso não caiu bem, não.
Aí eu mandei uma mensagem para ela, amor, vou compartilhar hoje. Ela botou a mãozinha e tal. Já sei que está lá, meu Deus, ai meu Deus. Ele está suando, já até me deram. Obrigado, mãe. Até me deram um papelzinho aqui. Mas, em nome de Jesus, tudo isso que eu tenho visto na terra, que eu tenho visto acontecendo sobre a face da terra, só me leva a crer em uma coisa agora, nesse tempo vindouro, que o Senhor vai cumprir na terra as promessas dele através da sua igreja. Irmão, tem coisas que... Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, além de ser usado, mergulhado na profundidade, é que Ele me leve, me traga, me põe no lugar certo. E aí, para quem não sabe, né, eu não tenho um carro, meu carro é o carro da empresa. E a empresa paga e tal, essa coisa toda. E aí me levaram para uma oficina uma vez. Um querido que trabalha comigo, aquele que eu falei do pássaro, que ele teve a experiência de um pássaro na mão dele, que a gente teve a interpretação que era a rota dele, que voltou a viver, que hoje ele vive disso e tem vendido bem. Aí ele sentou do meu lado e começou a contar um sonho. E eu falei assim, meu Deus do céu, mano, e agora? Ele contou o sonho, eu só me lembrava de José. Só, se o Senhor der a interpretação, ele foi falando, daqui a pouco ele começou a chorar. Meu irmão, bateu um desespero, que ele começou... Aí eu parei o carro assim no caldo de cana, pedi uma água, ele bebeu uma água, aí contou o sonho. Ele sonhava que ele estava numa casa, essa casa era toda metralhada, toda quebrada, toda arrebentada. Ele acordou muito apavorado e isso, ele disse que tomou medo, que ele estava com medo. Não, vou me matar. Eu falei, cara, então, isso aí não está se tratando de uma morte física, não. Pode refletir numa morte física. Mas isso é a sua morte espiritual. Você está morto. Aí que ele chorou mais ainda, porque ele está longe. E ontem ele estava nessa mesma festa e cantaram algumas canções lá, o olhar vazio. Aí ele me olhava assim, ó, porque o Senhor sempre ele quer marcar um encontro conosco. Ele sempre quer nos chamar para perto. Ele sempre quer nos restaurar, ele quer nos botar no caminho. Ele sempre quer fazer com que eu e você reconheçamos que a obediência é um caminho de amor, é um caminho de cuidado, é um caminho que sempre, sempre, sempre vai nos levar a experimentar. Eu queria ler com vocês algo em 1 Pedro 1,14. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Eu me arrisco a dizer que alguns aqui já não têm essa ignorância. Eu arrisco a dizer aqui que alguns não estão vivendo o pleno de Deus porque algo não saiu do jeito que você quis. Você está passando um momento difícil. Você talvez planejou alguns planos, esses planos estão um pouco longe de ser realizados. Ou o que você idealizou no seu coração, Deus já falou que não. E aí você decidiu se afastar dele. E aí quando você se afasta dele, alguns convites voltam a aparecer. Estou falando isso porque eu já vivi isso. Já que não aconteceu, então eu vou vivendo um dia após o outro. Só que Deus não te chamou para sobreviver um dia após o outro. Ele te chamou para viver um dia após o outro. Para que você seja bênção. Para que você seja uma pessoa cheia do Senhor. Seja no hospital, seja no Uber, seja na padaria, seja no escritório, seja limpando piscina, seja cuidando do seu filho. Deus te chamou. Fala para você, Deus me chamou. Deus me chamou.
Jesus me chamou. Ele nos chama, irmão. Ele nos chama no dia chamado hoje. Ele nos chama no dia chamado hoje. Num dia chamado hoje. Quando eu entrava aqui hoje, eu vi uma irmã falando que era Pentecoste. Cadê ela? Não lembro, não estou vendo. Aí ela falava com o Flavinho sobre Pentecoste. E aí me veio algo na hora. Eles experimentaram o Pentecoste naquele dia porque eles ficaram. Eles ficaram no cenáculo. E aqueles que estavam lá e foram embora, eles experimentaram? Não experimentaram. Não foram cheios de Deus. Não experimentaram aquilo que Deus tinha. E ele falou, fiquem aí, até que do alto sejam revestidos de poder. Eu quero ser revestido de poder. Eu quero andar com Ele. Eu quero andar com Ele mesmo. Eu quero experimentar, irmão. Eu não sei se você quer no mesmo nível que eu quero, mas o meu desejo, o meu anseio do meu coração é isso. Irmão, você veio aqui e você vai ficar aqui até Deus te restaurar. O maior desejo que Deus tem para a tua vida é esse. Amém? Isso é uma coisa que está passando muito pela minha cabeça e meu coração. Como é que alguém que outrora era muito desobediente hoje fala sobre desobediência? Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que movesse. Versículo 9. Mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere em mim, por meio de mim, e pelo meu intermédio. Isso é Paulo falando. Quando eu olho para a vida de alguns homens e vejo a dependência, vejo a obediência de Paulo. Ele sofreu um naufrágio, foi perseguido, tomou pedrada, tomou algumas chibatadas. Mas quando eu olho para a vida desse homem, eu vejo o quanto ele foi fiel, o quanto ele foi obediente. Eu estou falando para vocês, mas aqui tem exemplos assim, muito profundos de obediência. Quando Deus chamou o Zé, quantos anos você tinha de trabalho lá? 30 anos? O Zé tinha 30 anos, irmão. O carro dele, acho que ele ligava de manhã, o carro dele ia sozinho para o trabalho. E Deus falou assim, vem. No The Chosen, quando a gente vê, né, a gente acha até bonito lá, a série, vem, segue. Agora você imagina um homem que trabalhou 30 anos no mesmo lugar. Como é que deve ter sido para ele? Para a gente, né? Glória a Deus, ele largou e foi de antemão. Mas eu tenho certeza, como a palavra nos norteia, que não há ninguém que tenha aberto mão de algo na terra que o Senhor não venha recompensá-lo. Esse é o meu desejo para a vida do Zé, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, seus genros. Em nome de Jesus, irmão. Assim como o Cidinho, da Bolsa. Tem coisas que eu sempre fico me perguntando, Senhor, se fosse eu. E aí você está aqui hoje, e eu tenho absoluta certeza que o Senhor já está ministrando algo no teu coração para te levar mais além.
Você é um barco, mas que ainda está com a âncora. Você é um barco, mas ainda está ligado a um pier. E às vezes é orgulho, é desobediência, é altivez, é vergonha. Quando o Senhor quer te levar às águas mais profundas. E talvez alguns de nós já experimentaram as águas mais profundas. Só que não aconteceu nada. Você foi, jogou a rede a noite toda e não pegou nada. Mas hoje é o Senhor que te fala, joga a rede para o lado, para o outro lado, para o lado direito. Tem algo que me chama muita atenção quando alguém compartilha uma palavra e fala assim, ó, e usa o texto. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Eu fico muito mexido com isso, porque eu fico, Senhor, está falando comigo mesmo, né? É comigo mesmo. Em nome de Jesus, irmão. Vamos colocar de pé. Eu acho que foi mais um anseio do que mais do que uma palavra, mas foi algo que está no meu coração. É algo que eu quero viver. E como somos uma família, e talvez esse desejo está no meu coração, esse anseio está no meu coração, talvez esteja no seu coração também, de ver algo novo em Deus, de experimentar coisas novas. Eu estou falando isso com você e estou me lembrando de Abraão. Abraão, sai de tua tenda. Ele levou Abraão para fora da tenda e montou as estrelas. Ele ampliou a visão de Abraão. Ele ampliou, que Ele amplie a sua visão nessa manhã. Que Ele te leve além. Que você venha experimentá-lo na largura, na profundidade enorme que Ele tem, que Ele é. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui a passeio. Tem algum livro que fala isso, não é? Você não está aqui a passeio? Uma vida com propósito. Eu lembrei do livro, não lembrei o nome. Você não está aqui a passeio. A sua vida tem um propósito. Eu vou pedir ajuda dos irmãos. A gente pode cantar essa canção de novo, que é uma oração? A gente pode cantar isso? Sim? Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. A gente pode cantar essa canção de novo? Glória a Deus por isso. Porque somos filhos obedientes à vontade do Pai. Amém? Vamos cantar essa canção?